Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Renan Mesquita, professor de Filosofia e Sociologia. Vamos gravar aqui esse vídeo para responder algumas questões do SSA. Vamos tratar do assunto Sociologia. O conteúdo de Sociologia que a gente vai tratar aqui para o SSA 2 é agrupamentos sociais. É um assunto que fala de grupos e agrupamentos e agregados sociais, né? E características dos grupos sociais. Basicamente é isso que o assunto trata. Vamos falar de questões do SSA2 especificamente. Eu vou tentar responder aqui 2020, 2019, 2018 e não deixar o vídeo muito longo. Então, vamos adiante. Começando então com o SSA de 2020. Vamos ler aqui o texto de apoio. Os grupos sociais se constituem no elemento mais importante do estudo da sociologia, pois é em seu interior que ocorrem as interações sociais, que são objeto de estudo dos sociólogos. Bem, a sociologia estuda principalmente grupos sociais e interação social. Não há interação social sem a criação de um grupo social de algum tipo. E, por outro lado, obviamente, não há grupo social se não tiver interação social. Então, essas duas coisas constituem o que a gente chama de sociedade, né? Por causa da interação surgem grupos sociais e é dentro dos grupos sociais que as interações sociais se intensificam. Então, isso foi o texto de apoio. Vamos ao enunciado propriamente dito. Os grupos utilizam um conjunto sistemático de forças que mantém os membros em interação e direcionados aos objetivos da sociedade. Sobre esse conjunto, qual das afirmativas não indica uma dessas forças de sustentação dos grupos sociais? Então, se o aluno leu esse texto aí, ele entendeu o que foi que ele com certeza deve ter entendido aí, né? E que é necessário para responder. Os grupos sociais existem, né? Existe o grupo social escola, existe o grupo social amigos, existe o grupo social da religião, existem vários grupos sociais. O que é que faz um grupo social? Como ele diz aqui, ó, conjunto sistemático de forças que mantém os membros em interação. Então, assim, o grupo social não se forma espontaneamente. Existe algo que faz um grupo se formar e se manter. Tanto que tem grupo que deixa de existir, não é isso? Digamos que é comum ver que existe um grupo de amigos que se forma numa sala de aula e com o passar dos anos, às vezes isso muda. Uma pessoa sai, entra pessoas diferentes, ou o próprio grupo se desfaz, né? Ou a própria família. Por que alguns grupos se formam e se mantêm? Segundo os sociólogos, existem certas forças sociais que ajudam o grupo a se manter coeso e continuar existindo enquanto grupo, né? E aí, o que ele pergunta nessa questão é, sobre o grupo social, qual dessas afirmativas não são forças que mantêm os grupos enquanto grupos? Então, quem já estudou esse assunto, ele sabe que, por exemplo, uma das coisas que faz um grupo continuar existindo, que ajuda o grupo a estar coeso, é, por exemplo, a existência ou não de uma liderança dentro daquele grupo. Então, a liderança é uma força de sustentação dos grupos. Então, ela não é a resposta dessa questão. Sanções e recompensas. Então, existem forças... Por exemplo, eu vou até aqui para o próximo. Existem leis e valores dentro de um grupo, né? Quando essas leis e esses valores estão muito claros para todo mundo, quando a gente está num grupo de amigos, a gente sabe as coisas que a gente deve e as coisas que a gente não deve fazer, porque vão ou não vão agradar aqueles amigos ou aquelas pessoas daqueles grupos. São os valores e as normas do grupo, né? Então, esse daqui não é, porque os valores e as normas são forças de sustentação de um grupo, né? Quando você está dentro de um grupo e você quebra as regras desse grupo, então você recebe sanções. O que são sanções? São como se fossem atitudes negativas do grupo. Se você faz coisas repetidamente, de maneira repetida,
coisas que desagradam o grupo, tem uma hora que o grupo começa a não te tratar com o mesmo respeito, não trata com a mesma consideração, passa a não te chamar para algumas coisas que eles vão fazer junto ou simplesmente te isola. O nome dessas atitudes para reprimir as ações prejudiciais é chamado de sanções. Uma outra força de sustentação dos grupos são os símbolos. Então, por exemplo, na igreja, a cruz, ou num jogo de futebol, o escudo do time são símbolos que ajudam a simbolizar as energias daquele grupo, né? A palavra anomia, em sociologia, é uma palavra que significa como se fosse desorganização. Quando os valores e as normas de um grupo não estão claros, então as pessoas passam a não seguir as regras. E quando as pessoas não estão seguindo as regras de um grupo, esse grupo se desfacela, se desorganiza. O nome desta situação, onde as regras não estão claras, as pessoas não seguem as regras e o grupo se desfaz, o nome disso é anomia. Então, a anomia é uma situação que não indica forças de sustentação dos grupos sociais. Tomara que tenha ficado claro aí para vocês, pessoal. 45. Observe a tirinha a seguir. Então, vamos ler aqui a tirinha, né? Calvin. Sim, Calvin. Dona Doroteia, eu sou completamente a favor da separação entre igreja e Estado. Mas ainda assim sinto necessidade de orientação espiritual e consolo para enfrentar as agruras do dia a dia. Sendo assim, eu estava imaginando se eu poderia me despir, me besuntar com cola e atear fogo a esta bonequinha que eu fiz à sua imagem, tudo de forma muito ecumênica. Caraca, que assunto mais delicado. Então, esse é o texto de apoio, né? Vamos ao enunciado. Calvin faz uma contestação das normas criadas pelo grupo social para estruturar e organizar as relações entre os membros. Como se classifica sociologicamente o comportamento de Calvin? Então, o que o aluno tem que ter entendido quando ele leu essa... Que ideias existem nessa tirinha, né? Então, Calvin, primeiro, ele diz que é a favor da separação entre igreja e Estado. A separação entre igreja e Estado é a ideia de que normas religiosas não podem ser tratadas no mesmo nível de leis. Um Estado laico não é um Estado sem religião, mas é um Estado que não discrimina e não privilegia nenhuma religião, ou seja, existe um espaço de igualdade para todas, né? Estado laico não é um Estado ateu. Um Estado que separa a igreja e Estado não é um Estado ateu, né? Então ele diz, né? Mas ele fala que mesmo assim, e aí ele descreve que parece ser um ritual satânico aí, né? Ele queria besuntar o corpo dele em cola e atear fogo numa bonequinha que tinha a imagem da professora dele, a professora manda ele para a diretoria, né? Porque ele está dizendo uma coisa muito louca. Então, o enunciado fala: Calvin faz uma contestação às normas. Calvin, ele contesta as normas, né? Ele faz um jogo, né? Criadas pelo grupo social para estruturar e organizar as relações entre os membros. Como se classifica sociologicamente o comportamento de Calvin? Então, nós temos que achar uma frase, ou alguma palavra aqui, que pareça com a ideia de Calvin, né? Calvin, ele diz que ele é a favor da separação entre igreja e Estado, mas mesmo assim ele gostaria de realizar Mesmo assim, ele diz que às vezes precisa de amparo espiritual e queria a permissão da professora para realizar ali um ritual satânico, né? Então, este problema que Calvin cria, eu vou pular aqui e a gente vai começar pela B. É um comportamento instrumental. O que significa a palavra instrumental? A palavra instrumental, instrumentalizar algo, significa criar as condições para algo acontecer, operacionar algo, né? Então, não é o que acontece no caso de Calvin, né? Porque ele criou um conflito ali, uma contestação.
É um comportamento funcional esse comportamento de Calvin? Não, um comportamento funcional é um comportamento que funciona. E no caso, Calvin está criando uma contestação. Então também não é. É estrutural? Um comportamento estrutural é um comportamento que faz parte da estrutura da sociedade, faz parte de um todo, não pode ser mudado facilmente porque está misturado com tudo. Talvez sim, né? Mas não é essa a resposta. Ele está contestando, então não é estrutural. Habitual, não. Ele definitivamente isso que ele propõe não é algo habitual, não é algo comum. Então a gente diz funcional. Esse pedacinho da palavra leva a crer que disfuncional, você vê, é uma questão de interpretação de texto, né? Disfuncional é algo que está fora do comum, que não funciona ou que foge do comum, né? Então, definitivamente essa é a resposta. O Calvin está ali demonstrando um comportamento disfuncional. Tanto que a professora é levada a tirá-lo da sala de aula para ele se explicar na diretoria. Tranquilo, pessoal? 2019. Vamos ler aqui o enunciado. O conceito de estrutura social é um recurso analítico que serve para compreender o modo de os homens se comportarem socialmente. As relações sociais de importância crucial para o comportamento dos membros da sociedade constituem a essência do conceito de estrutura, de tal sorte que, se essas relações não operassem, a sociedade não existiria sob essa forma. Então, quando a gente estuda sociologia, aí no segundo ano, a gente vê que existe esse termo aqui, estrutura social. Estrutura social é o conjunto das várias funções sociais. Um médico que precisa do enfermeiro, o enfermeiro que precisa do servente, o servente que precisa do atendente, o atendente que precisa do gerente, o gerente que precisa do diretor, a hierarquia e o jogo de funções. Em sociologia, isso é chamado de estrutura social. É a interação, a rede de interação entre as várias funções, né? Estudar a estrutura social é estudar as engrenagens que fazem a sociedade parecer o que a sociedade é, né? A sociedade não existiria sobre essa forma se a estrutura social fosse outra. Sobre esse tema, é correto afirmar. Sobre o tema estrutura social, é correto afirmar. Então, vamos ler aqui as alternativas e ver qual faz sentido, né? Vamos ver os erros que existem aqui nas que não estão corretas. A sociedade é organizada com base nas desigualdades sociais, razão porque as classes sociais lutam para mantê-las. A sociedade ela é organizada com base nas desigualdades sociais? Nós até poderíamos dizer que sim, né? As desigualdades sociais estiveram presentes em todas as estruturas sociais da história da humanidade, mas que as classes sociais lutam por mantê-las? Não. Uma das teorias de Karl Marx, um dos mais consagrados sociólogos, é que uma constante em todas as sociedades é a presença de lutas das classes sociais. Por quê? Como existem umas privilegiadas e umas desprivilegiadas, então elas estão constantemente lutando por melhores condições de vida. Então, assim, as classes sociais lutam para manter as desigualdades? Não, definitivamente isso aqui não está correto. Letra B. As relações sociais entre os indivíduos da sociedade capitalista têm por base as diferenças geográficas, pois estas mostram o nível intelectual que determina as estruturas sociais. São as diferenças geográficas que definem o nível, a diferença geográfica que diferencia o nível intelectual da pessoa. Não, você vê que é uma frase totalmente sem sentido, né? Está dizendo que as relações sociais capitalistas têm como base a diferença geográfica. É o lugar onde ela mora, onde ela vive, não é isso, né? A sociedade ela é dividida muito mais mesmo. O que principalmente diferencia é a diferença econômica. E existe também a diferença cultural, uma diferença étnica e de gênero, mas principalmente econômica, não geográfica.
Vou pular aqui para a letra D, para a gente analisar todas. A estrutura é o modo pelo qual a sociedade se organiza para determinar a posição das pessoas de acordo com suas aptidões latentes. Aí o aluno ele precisa entender um pouco aí, né? De ter um pequeno vocabulário aí, né? Latente é algo que está dormente, é algo que a pessoa tem, mas não se manifestou de forma alguma, né? A estrutura é o modo pelo qual a sociedade se organiza para determinar a posição das pessoas de acordo com as suas aptidões presentes, né? Aparentes e não latentes. Se você tem o conhecimento necessário para ser um engenheiro e todos os requisitos, então você vai entrar numa empresa, trabalhar como engenheiro, vai ganhar o seu salário e ter o status social de um engenheiro. E não a partir de aptidões que estão dormentes, não faz sentido, né? Letra E. O aspecto econômico de uma sociedade é determinante na constituição das estruturas sociais, pois todas as sociedades visam diminuir desigualdades, tornando igualitária a divisão dos bens produzidos. Não, isso aqui é uma frase utópica e não está relacionado com a estrutura social. As sociedades sempre visam diminuir as desigualdades, tornando igualitária a divisão dos bens e produtos, não. Isso não é uma constante nas sociedades, né? Vamos ler a letra C. As estruturas sociais no Brasil podem ser compreendidas pela estratificação econômica, com certeza. O principal diferenciador da estrutura social na nossa sociedade capitalista aqui no século XXI é definitivamente a estratificação econômica. Se você tem um bom salário decorrente de um bom emprego, você vai morar num bom lugar e você vai ter respeito social. Preto no branco. Pois apresentam as desigualdades existentes na população. Muito claramente correto, né? Dentro de uma visão sociológica. Tranquilo, pessoal? A resposta é essa. 44. Observem a imagem a seguir. Então, nós temos aí uma imagem do galo da madrugada, né? O SSA é preparado por organizadores aqui de Pernambuco, então é comum, principalmente em provas de sociologia, aparecer uma ou duas fotos relacionadas ao cotidiano daqui de Pernambuco. É o galo aí da madrugada, né? Uma movimentação cultural aqui de Pernambuco. Essa foto do galo da madrugada no Carnaval de 2018 exemplifica um tipo de agregado social denominado de... Então, o nome desse assunto é agrupamentos sociais. Um grupo de pessoas podem ser os agregados sociais ou podem ser um grupo, né? Quando pessoas se juntam e elas não são grupo social, elas podem ser massa, multidão ou público. Quando a gente olha para isso aqui, nós estamos vendo massa, multidão ou público. E o aluno, para saber a diferença entre eles, tem que ter estudado ali sociologia, né? Bem, qual é a característica da massa? A massa, uma das características da massa é que as pessoas não estão presentes no local, porque envolve a massa os grandes meios de comunicação, então as pessoas não estão no mesmo local. Seria um público isso? Não. Segundo a sociologia, público é quando as pessoas se juntam no mesmo lugar para consumir algum estímulo, como por exemplo uma aula, uma palestra, um comício. As pessoas vão lá para prestar atenção e pode ser que elas vão ou que elas aplaudam a pessoa. Pode ser que a resposta do público seja positiva ou negativa. A liderança não é um agrupamento social e os black blocs não são um agrupamento, um agregado social. Então, seria uma multidão. Qual é a característica da multidão? As pessoas se juntaram lá e não foi para ver uma coisa específica. Porque, por exemplo, no carnaval, dependendo do galo, não existe a possibilidade das pessoas vaiarem o galo porque lá no galo foi feita uma palestra equivocada. Não, as pessoas simplesmente estão juntas lá. Elas nem estão olhando para o mesmo lugar. Às vezes elas estão andando e elas estão escutando a música, mas tem alguém bebendo, tem alguém conversando, tem alguém paquerando. Então, assim, as pessoas estão dispersas. Elas não foram para olhar como se fosse um show.
Quando é um show, as pessoas param em determinado lugar e olham só as pessoas foram ali para ver aquele cara. Quando a gente vê as pessoas que se juntam no carnaval, elas estão dispersas. Então, as pessoas juntas no carnaval, se não for um show direcionadamente falando, né, aquelas 2 milhões de pessoas que se juntam ali para ver o Galo da Madrugada, elas não foram para ver um cantor, uma pessoa, um indivíduo dizer algo que pode agradar elas ou não, né? As pessoas sabem o que vão encontrar lá, né? Então não existe essa possibilidade. Então, assim, sociologicamente falando, uma junção tão grande de pessoas que estão dispersas, sem um estímulo único, assim, e sem a possibilidade delas se manifestarem negativamente, então a gente chama isso de multidão. Tranquilo, pessoal? Vou parar por aqui e aí no próximo vídeo eu respondo mais algumas. Até a próxima.